Talvez hoje você tenha chegado até aqui com mais peso do que gostaria de admitir. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas a sua mente ainda esteja tentando resolver conversas, contas, decisões, lembranças, preocupações com amanhã, medos silenciosos que aparecem justamente quando tudo ao redor fica mais quieto. E se isso está acontecendo, este momento é para você. Não para cobrar calma, não para exigir que você desligue de uma vez, não para lutar contra os pensamentos, mas para permitir que pouco a pouco, algo dentro de você entenda que agora existe um espaço seguro para descansar. Você não precisa resolver tudo esta noite, não precisa carregar o dia inteiro dentro do peito, não precisa provar força quando o seu coração está pedindo repouso. Aqui, neste instante, você pode apenas ouvir, respirar e deixar que cada palavra vá se acomodando com suavidade, como uma luz baixa entrando devagar em um quarto escuro, sem pressa, sem invasão, sem esforço. Se este vídeo chegar como um pequeno abrigo para você, permita também que outras pessoas encontrem esse descanso. Deixe o seu comentário, mesmo que seja apenas uma palavra de entrega. Curta este vídeo com calma e inscreva-se no canal para voltar sempre que precisar desacelerar, respirar mais fundo e repousar em paz. Que este gesto simples também seja uma forma de dizer para si mesmo que você merece cuidado, presença e alívio. A partir de agora, talvez a tela possa ficar mais escura, justamente para que seus olhos não precisem se prender a nada e sua atenção possa descansar no som, na respiração e na sensação de segurança. Mesmo que você durma antes do fim, tudo pode continuar agindo de maneira tranquila, como se cada palavra fosse descendo para um lugar mais profundo dentro de você, ajudando sua mente a soltar o excesso e seu corpo a lembrar o caminho do descanso. Então não tente controlar o processo, apenas permita. Se vier um pensamento, não brigue com ele. Se vier uma lembrança, não se prenda nela. Se vier uma preocupação, não precisa empurrar com força. Você pode apenas perceber e deixar passar, como uma nuvem atravessando o céu da noite. Nada precisa ser segurado agora. Nada precisa ser decidido agora. Existe um tempo para agir. Existe um tempo para cuidar. Existe um tempo para pensar. Mas este momento é para repousar. Deixe a noite receber o que ficou pesado. Deixe o silêncio acolher o que você não conseguiu explicar. Deixe seu corpo começar a compreender que por alguns instantes ele não precisa se defender, não precisa antecipar problemas, não precisa permanecer em alerta. Você chegou a um lugar de pausa. Um lugar onde a respiração pode ficar mais lenta, o peito pode se abrir um pouco mais e a mente pode começar a descer, suavemente, para um estado de calma. Agora, enquanto você ouve, permita que a sua atenção se afaste do barulho do dia e se aproxime apenas deste instante. Nada mais é exigido, nada mais é esperado. Você pode descansar do excesso, descansar das tentativas, descansar das perguntas sem resposta. Pode simplesmente estar aqui, deixando que a paz se aproxime um pouco mais a cada respiração. Comece apenas percebendo que você está aqui. O dia pode ter sido longo, a mente pode ter corrido por muitos lugares, o coração pode ter tentado sustentar mais do que devia. Mas agora o seu corpo está neste momento, neste espaço, recebendo a oportunidade de não precisar continuar em alerta. Sinta o contato do seu corpo com a cama, com o travesseiro, com o tecido que toca a sua pele.
Não tente mudar nada de imediato. Apenas perceba. Há uma diferença muito profunda entre tentar relaxar e permitir que o relaxamento encontre você. Deixe suas mãos repousarem de um jeito confortável, talvez ao lado do corpo, talvez sobre o peito, talvez sobre o abdômen. Escolha a posição que parecer mais natural, sem buscar perfeição. Seu corpo não precisa ficar imóvel como pedra. Ele só precisa receber a mensagem de que, neste instante, não há uma batalha acontecendo. Você não precisa corrigir tudo, não precisa se apressar, não precisa fazer força para dormir. A calma começa quando você para de se cobrar calma. Agora leve a atenção para o seu rosto. Perceba se existe alguma tensão escondida na testa, como se você ainda estivesse tentando entender alguma coisa. Suavemente, permita que a testa se solte, como se a pele da testa ficasse mais lisa, mais pesada, mais tranquila. Relaxe também a região entre as sobrancelhas, esse pequeno lugar onde tantas preocupações costumam se juntar. Imagine que ali existe uma luz suave, morna, silenciosa, desfazendo aos poucos qualquer sinal de esforço. Solte os olhos. Mesmo que eles já estejam fechados, permita que fiquem mais descansados por dentro. Não há nada para olhar agora. Não há nada que você precise vigiar. Seus olhos podem repousar como se fossem dois lagos tranquilos durante a noite, sem ondas fortes, sem pressa, sem necessidade de reagir. Deixe as pálpebras ficarem pesadas de um jeito natural, como se o sono começasse a se aproximar com cuidado, sem invadir, apenas convidando você a ceder. Relaxe a mandíbula. Muitas vezes, sem perceber, você segura o peso do dia nos dentes, na boca, no maxilar, como se precisasse se manter firme o tempo todo. Agora permita que a boca se solte um pouco. Os dentes não precisam se apertar. A língua pode descansar. O rosto inteiro pode abandonar essa expressão de defesa. Você não precisa parecer forte neste momento. Pode apenas ser alguém que está cansado e merece repousar. Leve a atenção para o pescoço. Sinta essa área que sustenta tantas palavras não ditas, tantas respostas engolidas, tantas preocupações acumuladas. Ao inspirar, perceba o ar entrando. Ao expirar, permita que o pescoço solte um pouco mais, como se cada saída de ar retirasse uma pequena camada de peso. Não force. Apenas entregue devagar. Seu corpo entende melhor a suavidade do que a pressão. Agora perceba os ombros. Talvez eles estejam elevados, endurecidos, como se ainda carregassem responsabilidades invisíveis. Ao respirar mais fundo, imagine que seus ombros começam a descer, não apenas fisicamente, mas por dentro, como se uma carga que não precisa ser resolvida agora fosse colocada no chão ao lado da cama, longe do seu peito, longe da sua respiração. Você pode recolher essa carga amanhã, se ainda for necessário. Mas agora, durante a noite, ela não precisa permanecer sobre você. Inspire com calma pelo nariz, sentindo o ar entrar sem pressa. Segure apenas por um instante confortável. Depois, solte pela boca ou pelo nariz, do jeito que parecer melhor. Na expiração, permita que seu corpo compreenda uma mensagem simples. Agora eu posso descansar. Faça isso novamente. Inspire, recebendo um pouco mais de espaço. Expire, soltando o que não precisa vir com você para dentro do sono. Mais uma vez, inspire como quem recebe cuidado. Expire como quem devolve à noite tudo aquilo que ficou pesado demais. Sinta o peito. Talvez exista uma pressão ali, uma ansiedade leve,
uma tristeza silenciosa, uma sensação de urgência que não combina com a hora de dormir. Não tente expulsar nada, apenas coloque a respiração nessa região, como se o ar entrasse e abrisse uma pequena janela interna. Uma janela por onde a tensão pudesse sair sem luta. A cada respiração, o peito pode amolecer. A cada expiração, o coração pode parar de tentar se defender de tudo ao mesmo tempo. Perceba o abdômen. Deixe a respiração chegar mais baixo. Talvez no começo ela pareça curta. Tudo bem, não há erro, não há cobrança. Apenas acompanhe o movimento natural do corpo. O ar entra, o corpo recebe. O ar sai, o corpo solta. Pouco a pouco, a respiração pode encontrar um ritmo mais lento, mais profundo, mais acolhedor. Como se ela dissesse para cada parte de você: não há necessidade de correr agora. Leve a atenção para as costas. Sinta o peso das costas sendo apoiado. A cama sustenta você. O colchão recebe você. Você não precisa se manter erguido por dentro. Pode se apoiar. Pode permitir que a coluna descanse. Pode deixar que os músculos ao longo das costas se soltem, como se uma onda morna percorresse toda essa região, desde a nuca até a base da coluna, desfazendo nós, dissolvendo rigidez, trazendo uma sensação de entrega segura. Agora, perceba os braços. Ombros soltos, braços pesados, cotovelos relaxados, mãos tranquilas. Imagine que qualquer tensão que estava nos braços começa a escorrer para fora, como areia fina, escapando entre os dedos. Você não precisa segurar o dia. Não precisa segurar pessoas, problemas, expectativas, respostas, lembranças. Suas mãos podem descansar. Hoje elas já fizeram o suficiente. Hoje elas podem apenas permanecer quietas, abertas para a paz. Sinta o quadril apoiado, as pernas repousando, os joelhos relaxando, os pés se soltando. Talvez seus pés tenham caminhado muito, mesmo que apenas dentro das preocupações. Talvez suas pernas tenham sustentado pressas que ninguém viu. Agora elas podem parar. Os pés não precisam ir a lugar algum. As pernas não precisam se preparar para nada. O corpo inteiro começa a receber a mesma autorização. Descansar é permitido. Respire de novo, mais lentamente. E ao expirar, imagine que uma camada de preocupação se desprende do corpo. Não toda de uma vez. Apenas uma camada. Depois outra. Depois mais uma. Como folhas secas sendo levadas por um vento leve. Você não precisa acompanhar para onde elas vão. Não precisa entender cada preocupação. Não precisa resolver cada pensamento antes de dormir. Seu corpo pode descansar mesmo que nem tudo esteja resolvido. Sua mente pode pausar mesmo que ainda existam perguntas. Seu coração pode repousar mesmo que amanhã ainda precise de coragem. Aos poucos, vá sentindo o corpo mais pesado e ao mesmo tempo mais protegido. Pesado no apoio, leve por dentro, como se você estivesse afundando suavemente em um espaço seguro, onde nada exige pressa, onde cada músculo recebe permissão para soltar, onde cada respiração abre um caminho pequeno e verdadeiro para a paz. E talvez você perceba que não precisa fazer muita coisa. Basta continuar ouvindo, respirando e permitindo que a noite faça o que a noite sabe fazer. Silenciar o excesso, baixar o ritmo, acolher o cansaço e preparar o descanso. Agora, deixe a respiração seguir sem comando. O corpo sabe respirar. O coração sabe continuar. A noite sabe envolver. Você não precisa controlar cada detalhe. Apenas permaneça aqui,
sentindo que o peso do corpo encontra apoio, que a respiração encontra espaço, que a mente começa a compreender que este não é o momento de lutar, mas de repousar. E quanto mais você permite essa entrega simples, mais o descanso se aproxima, sem esforço, sem cobrança, sem pressa. Agora que o corpo começou a receber a mensagem de descanso, permita que a sua mente também comece a descer de ritmo. Não como quem apaga uma luz de repente, mas como quem diminui a intensidade de uma chama aos poucos, até que tudo fique mais suave, mais silencioso, mais fácil de habitar por dentro. Você não precisa forçar a mente a ficar vazia, não precisa expulsar pensamentos, não precisa vencer a noite. Basta permitir que cada pensamento perca um pouco da força, como se estivesse se afastando lentamente, ficando menor, ficando mais distante, ficando menos urgente. Talvez ainda exista uma parte de você tentando revisar o dia. Talvez apareçam imagens de conversas, tarefas que ficaram pendentes, preocupações com pessoas queridas, responsabilidades, decisões, compromissos ou situações que você gostaria de controlar melhor. Tudo bem. A mente faz isso quando acredita que precisa proteger você. Mas agora, com delicadeza, você pode dizer para essa parte interna: eu agradeço por tentar cuidar de mim, mas neste momento eu escolho descansar. Respire lentamente e perceba que cada expiração pode levar você para um pouco mais longe do barulho do dia. O ar entra trazendo espaço, o ar sai levando excesso, o ar entra trazendo presença, o ar sai desfazendo pressa. Como se a cada respiração você desse um pequeno passo para dentro de uma noite mais tranquila, onde as perguntas não precisam ser respondidas agora e onde o coração não precisa se manter em vigília. Imagine que sua mente é como uma superfície de água que durante o dia recebeu muitos ventos, pensamentos passando, preocupações tocando, emoções surgindo, lembranças criando ondas. Mas agora, o vento começa a diminuir. As ondas não somem por obrigação. Elas apenas perdem força. Uma depois da outra vão se tornando menores. A superfície vai ficando mais calma. E você não precisa empurrar a água. Apenas observa. Apenas respira. Apenas permite que a quietude volte ao seu lugar. Se algum pensamento surgir, trate esse pensamento como uma folha flutuando sobre essa água tranquila. Você não precisa pegar a folha, não precisa analisar sua forma, não precisa descobrir de onde ela veio. Apenas veja que ela passa. E se outra folha vier, ela também passa. E se vier uma preocupação maior, ela também pode passar. Não há necessidade de transformar cada pensamento em uma conversa. Não há necessidade de responder a tudo que aparece dentro da mente. Você pode perceber e voltar com suavidade para a respiração. Agora, conte mentalmente de 10 até 1, como se cada número abrisse uma porta mais profunda para o repouso. 10. O corpo está apoiado. 9. A respiração está mais lenta. 8. Os ombros estão mais soltos. 7. A testa relaxa ainda mais. 6. Os olhos descansam por dentro. 5. O peito encontra mais espaço. 4. O abdômen se suaviza. 3. As pernas ficam pesadas e tranquilas. 2. A mente se afasta do ruído. 1. Você está aqui seguro, respirando, permitindo que a noite cuide do que não precisa ser carregado agora. E se você se perder durante essa contagem, tudo bem. Não há erro. Não existe um jeito perfeito de relaxar.
A própria distração pode ser acolhida. A própria volta já faz parte do descanso. Sempre que perceber que a mente foi para longe, apenas retorne como quem volta para casa sem culpa. Retorne para o corpo. Retorne para o ar entrando e saindo. Retorne para a sensação do travesseiro, da cama, do peso do corpo sendo sustentado. Retorne para este instante, onde nada precisa ser resolvido com urgência. Há uma inteligência profunda no repouso. Muitas vezes, a mente tenta resolver durante a noite aquilo que só poderá ser vivido com clareza depois do descanso. Por isso, permita-se deixar para amanhã o que pertence a amanhã. Nem toda preocupação merece entrar com você no sono. Nem todo medo precisa ocupar o seu travesseiro. Nem toda pergunta precisa atravessar a madrugada. Algumas coisas se organizam melhor quando você para de segurá-las com tanta força. Imagine agora um corredor longo e silencioso. Ao longo desse corredor existem pequenas portas. Em cada porta, uma preocupação do dia. Uma porta guarda aquilo que você não conseguiu finalizar. Outra guarda uma conversa difícil. Outra guarda uma dúvida sobre o futuro. Outra guarda uma cobrança que você fez contra si mesmo. Você caminha por esse corredor com calma, sem precisar abrir nenhuma porta. Apenas passa por elas. E enquanto passa, percebe que todas podem permanecer fechadas durante a noite. Amanhã, se for necessário, você poderá olhar para algumas, mas agora não. Agora você segue adiante, em direção a um quarto interno de paz. Esse quarto é simples, silencioso, seguro. Dentro dele não há pressa, não há julgamento, não há cobrança. Há apenas uma luz suave, baixa, quase dourada, iluminando o suficiente para que você sinta confiança, mas não o bastante para manter sua mente desperta demais. Você entra nesse espaço interior e percebe que pode deixar seus pensamentos do lado de fora, como quem deixa sapatos cansados na porta. Não precisa levar a poeira do dia para dentro do descanso. Não precisa levar o peso das preocupações para o centro do seu peito. Respire e permita que a mente se torne mais espaçosa. Entre um pensamento e outro, existe silêncio. Entre uma respiração e outra, existe repouso. Entre uma preocupação e outra, existe uma pequena abertura por onde a paz pode entrar. Talvez você ainda não sinta uma paz completa. E tudo bem. Um pouco de paz já é suficiente para começar. Uma respiração mais tranquila já é um caminho. Um músculo que solta já é uma resposta. Um pensamento que perde força já é um sinal de que algo dentro de você está entendendo. Agora posso repousar. A cada instante, sua mente não precisa subir novamente para o controle. Ela pode descer para o corpo, descer para a respiração, descer para o calor do cobertor, descer para a segurança da cama, descer para a simplicidade de apenas existir. Não existe nada que você precise provar nesta noite. Não precisa ser forte agora. Não precisa antecipar problemas. Não precisa simular conversas futuras. Não precisa revisar cada detalhe do passado. Você pode descansar mesmo tendo vivido um dia difícil. Pode descansar mesmo sem ter todas as respostas. Pode descansar mesmo sentindo que ainda há coisas abertas. Repita por dentro com suavidade. Eu posso soltar por enquanto. Eu posso descansar agora. Eu posso confiar neste momento. Não é preciso dizer em voz alta. Apenas deixe que essas frases passem pela mente como uma brisa. Eu posso soltar por enquanto. Eu posso descansar agora.
eu posso confiar neste momento. Cada repetição não é uma ordem, é um convite. Um convite para a mente parar de correr em círculos. Um convite para o coração sair do estado de defesa. Um convite para o corpo lembrar que repousar também é uma forma de cuidado. Agora, perceba que os sons ao redor, mesmo que existam, também podem fazer parte do descanso. Um ruído distante, uma respiração, um movimento leve, tudo pode se tornar parte da noite. Você não precisa lutar contra o ambiente. Não precisa esperar silêncio perfeito para repousar. A paz pode existir mesmo quando nem tudo está completamente silencioso. O descanso pode chegar mesmo quando a mente ainda está aprendendo a se render. O importante é que você não está mais tentando carregar tudo com a mesma intensidade. Imagine que cada preocupação é uma pequena pedra em suas mãos. Durante o dia, talvez você tenha segurado muitas pedras. Algumas eram suas, outras talvez nem fossem. Algumas vieram de responsabilidades reais. Outras vieram de medos que ainda nem aconteceram. Agora, uma por uma, você pode colocá-las no chão. Sem pressa, sem raiva, sem culpa. Apenas colocando no chão. Esta preocupação pode esperar. Esta cobrança pode esperar. Esta pergunta pode esperar. Este medo pode esperar. Esta lembrança pode esperar. Você não está desistindo de nada importante. Você está apenas escolhendo não carregar tudo durante a noite. E ao colocar essas pedras no chão, suas mãos ficam mais leves. Seus braços ficam mais livres. Seu peito respira com mais espaço. Sua cabeça descansa como se não precisasse sustentar o mundo. Talvez o sono ainda não tenha chegado completamente, mas o caminho já começou. E quanto menos você cobra a chegada do sono, mais o sono encontra passagem. Quanto menos você tenta controlar a calma, mais a calma se aproxima. Quanto mais você permite que a mente apenas observe, mais os pensamentos perdem o poder de prender você. Agora, deixe que as palavras fiquem mais lentas dentro de você. Cada frase pode descer como uma gota suave em um lago quieto. Cada respiração pode ampliar esse estado de repouso. Cada expiração pode levar embora um pouco da tensão mental. Você está se afastando do ritmo acelerado do dia. Está se afastando da urgência. Está se afastando do excesso. E está entrando pouco a pouco em uma região interna onde tudo pode ficar mais simples. Aqui, neste espaço, você não precisa terminar nada. Não precisa concluir raciocínios. Não precisa organizar toda a vida antes de dormir. A noite não pede desempenho. A noite convida à entrega. E entrega, neste momento, significa apenas permitir que o corpo fique apoiado, que a respiração siga, que a mente solte um pouco mais, que o coração pare de se apertar tanto. Sinta como é possível permanecer sem esforço, apenas deitado, apenas ouvindo, apenas respirando. Se vierem pensamentos, eles passam. Se vierem emoções, elas podem ser acolhidas. Se vier uma sensação de cansaço profundo, deixe que ela exista. O cansaço também quer ser ouvido. Ele não precisa ser escondido. Ele pode se transformar em descanso quando você para de lutar contra ele. E agora, mais uma vez, respire com calma. Inspire como quem recebe uma noite segura. Expire como quem permite que a mente desça. Inspire como quem se abre para o repouso. Expire como quem entrega o excesso. E permita que essa descida continue naturalmente, sem pressa, sem obrigação,
sem necessidade de perceber cada mudança. O ritmo mental pode diminuir, a pressa pode se dissolver, o silêncio pode crescer por dentro e você pode seguir cada vez mais perto de uma paz simples, quieta e suficiente para esta noite. E agora, dentro desse ritmo mais lento, permita que a preocupação comece a perder o lugar principal dentro de você. Talvez ela tenha falado alto durante o dia. Talvez tenha se repetido muitas vezes na sua mente. Talvez tenha se disfarçado de cuidado, de responsabilidade, de previsão, de tentativa de evitar sofrimento. Mas nem toda preocupação é solução. Muitas vezes, a preocupação é apenas a mente tentando segurar o futuro com as mãos cansadas. E esta noite, você não precisa segurar o futuro. Você pode repousar nele com confiança, mesmo sem saber todos os detalhes. Imagine que existe, diante de você, um céu noturno imenso. Um céu profundo, silencioso, escuro na medida certa, cheio de espaço. Nesse céu, cada preocupação aparece como uma pequena nuvem. Algumas nuvens parecem mais densas, outras passam quase sem forma. Uma pode ter o nome de uma conta, outra pode ter o nome de uma conversa, outra pode ter o nome de um medo, outra pode ter o nome de uma incerteza sobre amanhã. Mas todas são nuvens. Nenhuma delas é o céu inteiro. Nenhuma delas define a noite inteira. Elas aparecem, atravessam e seguem seu caminho. Você não precisa subir até cada nuvem para entender por que ela está ali. Não precisa desfazer cada uma com as mãos. Não precisa transformar cada preocupação em um plano antes de dormir. Apenas observe o céu. Observe o espaço maior. Existe uma parte de você que é maior do que aquilo que preocupa você. Existe uma calma mais profunda do que o pensamento de agora. Existe um lugar interno que continua intacto, mesmo quando a superfície da mente fica agitada. E é para esse lugar que você está retornando. Respire devagar e sinta que, a cada expiração, uma dessas nuvens fica mais leve. Não desaparece por obrigação. Apenas perde peso, perde urgência, perde domínio. Talvez a preocupação ainda esteja ali, mas já não precisa comandar a sua noite. Talvez o problema ainda exista, mas não precisa ocupar todo o seu corpo. Talvez amanhã ainda peça atitude, coragem ou decisão, mas agora, neste momento, a sua tarefa é permitir que o descanso restaure aquilo que a ansiedade desgastou. Diga suavemente por dentro: eu entrego o que não posso resolver agora. Eu solto o que não precisa ser carregado durante a noite. Eu descanso antes de continuar. Deixe essas frases entrarem sem pressa, como se fossem cobertores leves sobre áreas cansadas da sua alma. Eu entrego o que não posso resolver agora. Eu solto o que não precisa ser carregado durante a noite. Eu descanso antes de continuar. Talvez exista uma parte sua que tenha medo de soltar, como se descansar fosse descuido. Mas descansar não é abandonar a vida. Descansar é recuperar presença para viver melhor. Descansar não é ignorar responsabilidades. Descansar é permitir que seu corpo e sua mente tenham condições de responder com mais clareza depois. A preocupação constante não prova amor. A tensão permanente não resolve tudo. O medo repetido não protege como parece. Às vezes, o verdadeiro cuidado é parar, respirar e permitir que a noite reorganize por dentro aquilo que o cansaço tornou confuso. Imagine agora que você está segurando uma sacola pesada. Dentro dela estão pensamentos repetidos, medos antigos, cobranças silenciosas,
lembranças que voltam, expectativas que apertam o peito. Você segurou essa sacola por muito tempo. Talvez nem tenha percebido o quanto ela pesava, mas neste momento, ao lado da sua cama, existe um lugar seguro onde você pode colocá-la. Não precisa jogar fora. Não precisa fingir que não existe. Apenas coloque no chão por enquanto. Suas mãos podem abrir, seus dedos podem relaxar, seus braços podem descansar. Coloque ali a preocupação com o dinheiro, se ela apareceu hoje. Coloque ali o medo de não dar conta. Coloque ali a ansiedade sobre o trabalho, sobre a família, sobre as pessoas que você ama, sobre decisões que ainda não têm resposta. Coloque ali a sensação de atraso, de culpa, de comparação, de cobrança interna. Coloque também aquela preocupação que você nem consegue explicar direito, mas sente como um peso no peito. Tudo pode repousar do lado de fora do seu sono. Nada precisa entrar com você em forma de aperto. E perceba como, sem essa sacola nas mãos, o corpo começa a sentir uma pequena liberdade. Talvez sutil, talvez quase imperceptível, mas real. Os ombros podem descer um pouco mais. A mandíbula pode soltar mais um pouco. O peito pode respirar sem tanta resistência. A mente pode perceber que não é obrigada a repetir o mesmo pensamento a noite inteira. Existe um espaço entre você e aquilo que preocupa você. Existe uma pausa possível. Existe uma noite querendo cuidar do seu cansaço. Agora visualize uma água calma, morna, transparente, como um lago silencioso sob a luz da lua. Esse lago representa a paz que ainda existe dentro de você. Talvez a superfície tenha sido tocada por muitos ventos durante o dia, mas a profundidade continua tranquila. Pouco a pouco, você se aproxima desse lago. Não precisa mergulhar de uma vez. Apenas sente a presença dele, a calma dele, a forma como ele não discute com o vento. Ele apenas permanece. E com o tempo, o vento passa. Deixe que essa imagem entre no seu corpo. A preocupação é como o vento. A paz é como o lago. O vento passa. O lago permanece. Os pensamentos passam. A presença permanece. O medo passa. A vida permanece. A noite passa. A força retorna. Você não precisa se agarrar ao vento. Você pode descansar na profundidade. Respire e permita que esse lago interno receba tudo aquilo que você não consegue controlar. Ao expirar, uma preocupação desce para essa água e se dilui. Ao expirar de novo, um medo perde a forma. Ao expirar mais uma vez, uma cobrança se desfaz. Não é preciso saber exatamente qual preocupação está sendo solta. O corpo sabe, a alma sabe, a respiração sabe. Existe uma sabedoria silenciosa trabalhando em você quando você para de lutar contra o descanso. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava estar preparado para tudo. Preparado para o erro, para a perda, para a decepção, para a falta, para o julgamento, para o amanhã. Mas viver em alerta o tempo todo cansa profundamente. E esta noite, você pode permitir que o sistema inteiro baixe a guarda. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque neste instante você está seguro o suficiente para repousar. Seu corpo está deitado. Sua respiração está presente. A noite está aqui. Este áudio está conduzindo você para um lugar mais calmo. E por agora, isso basta. Soltar preocupações não significa resolver todas elas. Significa retirar delas o direito de roubar o seu descanso.
Significa dizer internamente: eu vejo você, preocupação, mas não vou dormir dentro de você. Eu reconheço que existe algo a cuidar, mas não preciso transformar minha cama em campo de batalha. Eu aceito que nem tudo está definido, mas escolho descansar mesmo assim. Eu posso repousar antes de saber. Eu posso respirar antes de decidir. Eu posso confiar antes de entender completamente. Permita que essa confiança não precise ser grande. Ela pode começar pequena, como uma chama delicada em um quarto escuro. Uma pequena confiança já muda a noite. Um pequeno alívio já abre caminho. Uma pequena entrega já diminui a pressão. Você não precisa sentir paz perfeita para descansar. Pode descansar com a paz que tem agora. Pode dormir mesmo com algumas perguntas abertas. Pode fechar os olhos mesmo que a vida ainda esteja em movimento. Pode permitir que o corpo receba repouso antes que a mente tenha aprovado cada detalhe. Agora imagine que, acima de você, existe uma luz suave, quase prateada, descendo lentamente. Essa luz não é forte, não desperta, não exige. Ela apenas envolve. Toca a testa e acalma os pensamentos repetidos. Toca os olhos e dissolve o esforço de vigiar. Toca a garganta e suaviza tudo que ficou preso. Toca o peito e abre espaço para respirar. Toca o abdômen e leva embora a urgência. Toca as pernas e diz ao corpo que ele não precisa fugir de nada. Essa luz acompanha você com delicadeza, como se dissesse: está tudo bem descansar agora. Deixe que essa luz também toque suas preocupações, não para negar que elas existam, mas para colocá-las em uma perspectiva menor. A preocupação com amanhã pode ser menor do que o cuidado que sustenta você agora. O medo do futuro pode ser menor do que a capacidade de recomeçar. A sensação de peso pode ser menor do que o descanso que começa a nascer. A noite não precisa curar toda a vida de uma vez. Ela só precisa abrir um espaço de paz suficiente para que você não atravesse a madrugada carregando tudo sozinho. Repita por dentro bem devagar: por esta noite eu solto. Por esta noite eu descanso. Por esta noite eu confio. Por esta noite eu não preciso carregar tudo. Por esta noite eu permito que a paz me encontre. Não force emoção. Apenas deixe as palavras passarem como ondas suaves. Se alguma frase tocar mais fundo, permaneça nela. Se outra passar sem efeito, tudo bem. O descanso não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser permitido. E agora, como se você estivesse deitado dentro desse céu amplo, sob essa luz suave, próximo desse lago tranquilo, permita que cada parte de você entregue um pouco mais. A mente entrega o excesso. O coração entrega o aperto. O corpo entrega a defesa. A respiração entrega a pressa. Os pensamentos entregam a repetição. E você não precisa acompanhar cada entrega. Apenas descanse nesse movimento natural de soltar. Há coisas que ficam mais claras depois de uma noite de sono. Há forças que voltam quando o corpo repousa. Há respostas que não aparecem enquanto a mente está em guerra, mas se aproximam quando você se permite descansar. Por isso, não trate este momento como perda de tempo. Este repouso é cuidado. Este silêncio é reconstrução. Esta pausa é necessária. Soltar preocupações agora é abrir espaço para acordar mais inteiro, mais presente, mais capaz de atravessar o que vier com serenidade. Continue respirando sem pressa. Se a mente voltar a procurar problemas, apenas reconheça
e traga de volta para a sensação do corpo apoiado. Se uma preocupação insistir, coloque-a novamente naquela sacola ao lado da cama. Se o medo tentar crescer, deixe que ele seja apenas uma nuvem no céu. Se uma cobrança aparecer, permita que ela se dissolva no lago. Você não precisa vencer nada com força. A suavidade também conduz. A calma também transforma. O descanso também trabalha em silêncio. Agora, dentro de você, a noite pode se tornar mais profunda. A respiração pode ficar mais baixa. O corpo pode ficar mais pesado. A mente pode ficar mais espaçosa. As preocupações podem existir bem longe, sem tocar o centro da sua paz. E você pode permanecer aqui ouvindo, soltando, permitindo que o sono se aproxime no tempo dele, sem pressão, sem medo, sem cobrança. Você pode confiar neste instante. Pode confiar na cama que sustenta o corpo. Pode confiar na respiração que continua por você. Pode confiar na pausa que o descanso oferece. Pode confiar que não precisa resolver a vida inteira antes de dormir. Pode confiar que amanhã terá sua própria luz, seu próprio tempo, seu próprio caminho. E nesta noite, a sua permissão mais importante é simples: soltar, repousar e deixar a paz fazer morada dentro de você. Permita agora que tudo o que foi sendo solto encontre um lugar mais profundo dentro de você, não como uma obrigação, mas como uma sensação que se espalha devagar. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Não precisa carregar tudo agora. Não precisa entender tudo agora. Não precisa terminar a noite tentando resolver aquilo que o dia deixou aberto. Há um momento em que o cuidado mais sábio não é pensar mais, é repousar melhor. Deixe essa ideia se acomodar no corpo inteiro. Eu posso descansar mesmo antes de ter todas as respostas. Sinta essa frase descendo para a testa, suavizando os pensamentos, descendo para os olhos, diminuindo o esforço, descendo para a garganta, soltando palavras presas, descendo para o peito, abrindo espaço onde antes havia aperto. Eu posso descansar mesmo antes de ter todas as respostas, não porque nada importa, mas porque você importa também. O seu descanso importa, a sua paz importa. A sua noite merece ser protegida do excesso que tentou acompanhar você até a cama. Talvez uma parte da mente ainda queira voltar para aquilo que preocupa. Se isso acontecer, não brigue. Apenas repita com suavidade: não agora, não esta noite. Agora eu descanso. Como se você estivesse fechando uma porta com cuidado, sem bater, sem raiva, sem medo. A preocupação pode estar do outro lado, mas você não precisa dormir abraçado a ela. O medo pode chamar, mas você não precisa responder. A cobrança pode tentar se aproximar, mas você pode escolher permanecer no abrigo da respiração. A cada inspiração, receba calma. A cada expiração, solte mais um pouco. Inspire e sinta que o corpo ainda sabe encontrar paz. Expire e entregue aquilo que não precisa permanecer tão perto. Inspire e permita que a noite envolva você. Expire e deixe que o peso escorra para longe. Não existe pressa. Não existe desempenho. Existe apenas este instante simples, onde você pode descansar sem se justificar. Repita por dentro, no ritmo mais natural possível: eu solto o peso do dia, eu solto o medo de amanhã, eu solto a cobrança de dar conta de tudo, eu solto a necessidade de controlar cada detalhe, eu solto a pressa,
Eu solto a tensão. Eu solto o pensamento que insiste. Eu solto a culpa por estar cansado. Eu solto com calma tudo o que não precisa entrar no meu sono. E depois de soltar, permita-se receber. Eu recebo descanso. Eu recebo alívio. Eu recebo silêncio. Eu recebo paz. Eu recebo uma noite mais leve. Eu recebo a chance de recomeçar amanhã com mais clareza. Eu recebo o direito de repousar. Eu recebo a permissão de não estar em alerta o tempo todo. Eu recebo esta pausa como um presente necessário. Sinta como essas frases não precisam ser fortes para serem verdadeiras. Elas podem ser suaves, podem ser quase sussurradas dentro da mente. A suavidade também alcança lugares profundos. Às vezes, uma palavra calma toca mais fundo do que qualquer esforço. Às vezes, o corpo não precisa de explicações. Precisa apenas ouvir de novo, e de novo que está seguro, que pode baixar a guarda, que pode descansar. Agora imagine que você está coberto por uma manta muito leve, feita de silêncio, confiança e proteção. Essa manta não pesa, mas acolhe. Ela repousa sobre seus ombros, sobre seu peito, sobre seu abdômen, sobre suas pernas. Onde havia tensão, ela leva suavidade. Onde havia aperto, ela leva espaço. Onde havia preocupação, ela leva distância. Onde havia cansaço, ela leva permissão. Você não precisa fazer nada para merecer essa paz. Ela pode tocar você exatamente como você está. Se o dia trouxe confusão, deixe que a noite traga simplicidade. Se o dia trouxe cobrança, deixe que a noite traga acolhimento. Se o dia trouxe medo, deixe que a noite traga chão. Se o dia trouxe excesso, deixe que a noite traga silêncio. Agora, por alguns instantes, a vida não precisa ser pensada inteira. Ela pode ser respirada, uma parte de cada vez. Apenas esta respiração, apenas este corpo apoiado, apenas este momento suficiente. Você pode dizer por dentro: por hoje eu fiz o que pude. Mesmo que nem tudo tenha saído como eu queria, eu fiz o que pude. Mesmo que ainda existam pendências, eu fiz o que pude. Mesmo que eu me sinta cansado, eu fiz o que pude. E agora eu me permito descansar. Deixe essa permissão tocar as partes de você que sempre tentam ir além do limite. Deixe essa permissão chegar àquela região interna que acredita que só merece paz depois de resolver tudo. Você merece paz antes também. Merece repouso durante o caminho. Merece alívio mesmo em dias inacabados. As preocupações podem ficar menores agora, como luzes distantes em uma estrada que você já deixou para trás. Elas existem, mas não estão dentro de você. Estão longe, ficando mais fracas, menos nítidas, menos urgentes. O seu foco retorna para o corpo, para o calor da cama, para o peso confortável dos braços, para a respiração que vem e vai, para o silêncio entre as palavras, para a sensação de que nada precisa ser empurrado, apressado ou forçado. Permita que o coração desacelere emocionalmente. Talvez ele tenha batido forte por medo, por expectativa, por tristeza, por excesso de responsabilidade. Agora ele pode apenas bater para manter você vivo, presente, acolhido. Não precisa bater como se estivesse fugindo. Não precisa se apertar como se precisasse prever tudo. Ele pode encontrar um ritmo mais sereno, um ritmo que combina com a noite. Um ritmo que diz: estou aqui, estou seguro, posso descansar. E se alguma emoção vier, deixe que venha como uma onda leve. Não transforme em história, não transforme em problema.
Apenas sinta o que for possível sentir e permita que passe. Às vezes, quando o corpo começa a relaxar, algumas emoções aparecem porque finalmente encontram espaço. Isso não significa que você está regredindo. Significa apenas que algo está sendo liberado. Uma lágrima, um suspiro, uma lembrança, uma sensação no peito, tudo pode ser acolhido sem resistência. Você não precisa explicar, só precisa permitir que o corpo solte no ritmo dele. Agora, volte à frase simples: eu posso descansar. Deixe essa frase ficar mais lenta. Eu posso descansar. Mais profunda. Eu posso descansar. Mais silenciosa. Eu posso descansar. E talvez, depois de algumas repetições, a frase nem precise mais ser pensada. Ela se torna uma sensação, uma atmosfera, uma presença, como se o corpo inteiro começasse a acreditar nela. Você pode descansar sem vigiar o amanhã. Pode descansar sem revisar o passado. Pode descansar sem se punir pelo que não conseguiu fazer. Pode descansar sem carregar o peso de todos. Pode descansar sem ter que demonstrar força. Pode descansar porque é humano, porque está cansado, porque a noite chegou, porque o corpo pede cuidado, porque a mente precisa de pausa, porque a alma precisa de espaço. Deixe a paz assentar, como poeira dourada descendo lentamente no ar, sem ruído, sem pressa, sem esforço. Cada partícula pousa em um lugar diferente dentro de você. Uma pousa sobre a mente e leva silêncio. Outra pousa sobre o peito e leva alívio. Outra pousa sobre o estômago e leva suavidade. Outra pousa sobre os ombros e leva descanso. Outra pousa sobre as mãos e leva entrega. Pouco a pouco, tudo fica mais calmo. Pouco a pouco, o corpo entende. Pouco a pouco, a noite se torna abrigo. Agora, não procure sinais de que está relaxando. Não avalie. Não compare. Não se pergunte se está funcionando. Apenas continue. O descanso cresce melhor quando não está sendo medido. A paz se aprofunda quando não precisa provar nada. O sono se aproxima quando você para de persegui-lo. Então, apenas permaneça, ouvindo, respirando, soltando, recebendo, permitindo. E se você dormir, está tudo bem. Se apenas repousar, também está tudo bem. Se a mente ainda oscilar um pouco, tudo bem. Nada precisa ser perfeito. Cada segundo de entrega já ajuda. Cada respiração mais lenta já ensina o corpo. Cada pensamento que perde força já abre caminho. Cada pequena pausa já é uma forma de cura silenciosa para o excesso do dia. Você pode deixar que a noite continue trabalhando por você. Pode deixar que o descanso organize o que a preocupação embaralhou. Pode deixar que o corpo se recupere. Pode deixar que a mente descanse das tentativas. Pode deixar que o coração encontre um lugar mais macio para permanecer. Não há nada a conquistar agora. Nada a provar. Nada a resolver. Apenas repousar, soltar e permitir que a paz acompanhe você, cada vez mais fundo, cada vez mais leve, cada vez mais perto do sono. Agora não é necessário voltar, não é necessário despertar a mente para conferir se tudo está certo. Não é necessário procurar pensamentos, respostas ou preocupações. Apenas continue repousando do jeito que estiver, permitindo que a noite conduza você para um lugar mais quieto, mais macio, mais profundo. Seu corpo já recebeu permissão para soltar. Sua mente já começou a se afastar do ruído. Seu coração já pode descansar sem carregar o peso de tudo ao mesmo tempo.
Deixe a respiração seguir no próprio ritmo, sem comando, sem esforço. O ar entra e sai como uma onda tranquila, chegando à beira da praia durante a noite. Cada inspiração traz um pouco mais de calma. Cada expiração leva embora mais uma pequena parte do peso. Nada precisa ser empurrado. Nada precisa ser vencido. A paz não precisa ser forçada. Ela pode apenas se aproximar pouco a pouco, como uma presença silenciosa que se senta ao seu lado e permanece. Se ainda existir alguma preocupação tentando chamar sua atenção, deixe que ela fique distante, como uma luz fraca do outro lado da janela. Você não precisa levantar para olhar, não precisa abrir a porta, não precisa responder. Agora é noite, agora o corpo descansa, agora a mente se recolhe, agora o coração pode ficar em silêncio. Amanhã terá seu próprio tempo, sua própria clareza, sua própria direção. Esta noite pertence ao repouso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A cama recebe você. O travesseiro acolhe sua cabeça. O ar continua entrando e saindo. A vida continua cuidando de você em silêncio. Mesmo quando você não controla tudo, algo dentro de você sabe continuar. Mesmo quando há perguntas abertas, a respiração segue. Mesmo quando há situações inacabadas, o corpo pode repousar. Mesmo quando a mente gostaria de ter certeza, você pode descansar com a calma possível deste momento. Permita que os pensamentos fiquem cada vez mais suaves. Não precisa seguir nenhum deles. Não precisa completar nenhuma frase interna. Não precisa terminar nenhuma lembrança. Se uma imagem vier, deixe passar. Se um som aparecer, deixe fazer parte da noite. Se uma emoção surgir, deixe ser recebida com mansidão. Tudo pode passar por você sem prender você. Tudo pode atravessar o silêncio sem quebrar sua paz. Agora imagine que a noite cobre você com uma tranquilidade profunda. Não uma tranquilidade perfeita, mas suficiente. Uma tranquilidade que não exige nada. Uma tranquilidade que entende seu cansaço. Uma tranquilidade que não pede explicações. Ela apenas envolve seus ombros, seu peito, suas costas, suas pernas, seus pés. Vai descendo lentamente pelo corpo, como uma maré calma, levando embora a última pressa, o último aperto, a última tentativa de permanecer em alerta. Você pode descansar agora, pode soltar mais um pouco, pode confiar mais um pouco, pode parar de vigiar o amanhã, pode deixar que a mente adormeça antes de encontrar todas as respostas. Pode permitir que o corpo escolha o sono sem pedir autorização ao medo. Você está aqui, está seguro neste instante. Está sendo sustentado pela noite, pela respiração, pelo silêncio, por essa pausa que chegou para cuidar de você. Talvez o sono venha como uma névoa leve. Talvez venha devagar, quase sem que você perceba. Talvez venha enquanto uma frase ainda repousa dentro da sua mente. Não procure o momento exato. Não tente observar demais. Apenas permita que tudo fique mais distante, mais lento, mais simples. O som da minha voz pode se tornar apenas uma presença de fundo. As palavras podem se dissolver. A respiração pode ficar mais baixa. O corpo pode afundar com segurança nesse repouso. Por esta noite, você não precisa carregar tudo. Por esta noite, você não precisa se defender de tudo. Por esta noite, você não precisa resolver tudo. Por esta noite, basta descansar. Basta permitir que a paz ocupe o espaço que antes estava cheio de preocupação.
Basta deixar que o silêncio abrace o que ficou cansado. Basta confiar que repousar também é uma forma de seguir em frente. E agora, sem tentar mudar nada, apenas continue. Continue respirando. Continue soltando. Continue afundando suavemente nessa sensação de calma. Que cada parte do seu corpo encontre descanso. Que cada pensamento perca força. Que cada preocupação fique para depois. Que seu coração seja envolvido por uma paz tranquila, discreta e profunda. A noite pode cuidar do seu cansaço. O sono pode chegar no tempo certo. Seu corpo pode se recuperar. Sua mente pode descansar. Seu peito pode ficar mais leve. E você pode permanecer assim, em repouso, sem pressa, sem esforço, sem cobrança, deixando que essa paz acompanhe você por toda a noite.